Você pode ver isso aqui em cima, ó, na barra de status do seu Xcode. Nada humilde, né? Vamos ser um pouquinho mais humilde e selecionar o iPhone 14, não precisa ser o Pro, né? Durante todo esse tempo, nós estamos utilizando essa segunda opção aqui do Preview. Salve família, tudo bom com vocês? Michas aqui na área e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos fazer a introdução ao SwiftUI. Eu vou fazer com vocês o download do Xcode, eu vou criar o primeiro projeto em SwiftUI para que você consiga evoluir com qualidade e velocidade. O objetivo desse vídeo especificamente é que você tenha uma visão geral do SwiftUI e saia daqui sendo capaz de criar o seu primeiro projeto. A linguagem de programação é aquela tecnologia utilizada para se comunicar com a máquina. Então, da mesma forma que nós temos o português, o espanhol, o francês, o inglês, nós temos algumas linguagens de programação. No nosso caso, de desenvolvimento nativo para as plataformas da Apple, nós temos duas opções, o Objective-C e também o Swift. Eu vou focar bem rapidinho aqui em duas curiosidades que podem ser interessantes para você. Talvez você não saiba que, em um determinado momento da sua jornada, o Steve Jobs saiu da Apple e ele acabou fundando uma empresa chamada Next. Nessa empresa, existia uma tecnologia conhecida como Next Step. Depois que o Steve Jobs voltou, ali no meio da sua carreira, ele incorporou essa tecnologia dentro da Apple. E aí que o Objective-C ganhou muita força lá dentro. Então, praticamente tudo que a gente viu e ainda vê é sustentado pela linguagem de programação do Objective-C, que foi justamente incorporada na volta do Steve Jobs para a Apple. Mas em 2014, a Apple decidiu lançar o nosso querido Swift, e eu estava lá. Em São Francisco, Moscone West, na WWDC 2014, e foi... Vários desenvolvedores que eram especializados em Objective-C passaram a ter duas opções, que foi a chegada do Swift. A Apple é muito conhecida por ser uma empresa fechada, que não gosta de compartilhar os seus segredos, né? Mas muita gente nem imagina que o Swift é código aberto, e você pode ali vasculhar as entranhas do Swift, participar da comunidade e sugerir melhorias aí para essa linguagem de programação. Esse nome, Swift, significa velocidade, agilidade. E quando você vai lá na página oficial, você tem uma frase muito interessante na capa, que diz o seguinte: nós queremos fazer da programação algo simples e das coisas difíceis algo possível. Esse é um dos propósitos dos criadores do Swift, esse é um dos propósitos dessa linguagem de programação. Então, todas as vezes que você ouvir essa palavra Swift, pense em velocidade e simplicidade. Essa linguagem de programação foi construída com todo o conhecimento obtido do Objective-C e chegou para facilitar a sua vida. Então, todas as vezes que nós estivermos ali falando de desenvolvimento nativo para as plataformas da Apple, de um lado nós vamos ter a linguagem de programação, o Objective-C ou o Swift. Mas do outro lado nós temos a tecnologia de construção de interface, e é exatamente aí que chega o SwiftUI. Quando a gente fala UI ou UI, nós estamos falando de User Interface, uma linguagem ou uma tecnologia de construção de interfaces. Então, de um lado, nós temos a tecnologia de comunicação com a máquina e do outro lado, nós temos a tecnologia de comunicação com o ser humano. Vai ser a tecnologia que nós vamos utilizar para criar interfaces. Definitivamente, o iPhone transformou o mercado. Existia o mundo antes do iPhone e o mundo depois do iPhone. Mas da mesma forma que lá em 2014, a Apple decidiu revolucionar a linguagem de programação, introduzindo um colega ali para o Objective-C, lá em 2019, a Apple fez a mesma coisa, só que dessa vez focando na tecnologia de construção de interface. Eu acho que a essa altura você já percebeu que esse tema de SwiftUI e UIKit, ele divide um pouco as opiniões. Mas não se preocupe, já existe um vídeo ali abordando o confronto entre essas duas tecnologias. Nós vamos abordar aqui os assuntos um pouquinho mais técnicos. Nós vamos abordar pontos específicos que vão te ajudar a mergulhar de uma vez nessa parada. Olha só, o que é UIKit? Praticamente tudo que existia antes do SwiftUI.
Então, quando nós falamos ali de XIB, quando nós falamos de storyboard, quando nós falamos ali, na maioria das vezes, de view coding, nós estamos nos referenciando ao UIKit. E é interessante falar isso porque não necessariamente você vai se deparar com esse nome UIKit. Essas alternativas foram criadas com propósitos diferentes. Elas possuem vantagens, desvantagens, mas todas elas foram criadas para trabalhar de acordo com o regimento do UIKit. São alternativas para você criar uma interface de acordo com a tecnologia do UIKit. Então, todas as vezes que nós estivermos falando de SwiftUI, não é somente mais uma alternativa de criação de interfaces. Ele é uma transformação na maneira como a gente cria as interfaces. Então, por mais que existam algumas semelhanças, por debaixo dos panos, eles são completamente diferentes. Esse detalhe faz toda a diferença para as pessoas entenderem a importância do que está acontecendo com a chegada desse carinha. Existe também uma outra característica interessante que vale a pena você saber, que tem tudo a ver com esse nome. O SwiftUI foi construído em Swift, e isso muda bastante. O UIKit foi construído em Objective-C, nem existia Swift na época. O Swift chegou para transformar a linguagem de programação. E todas essas atualizações serviram também para impulsionar o SwiftUI. A semelhança não é somente no nome. Tudo isso funciona em cima do Swift. Toda essa tecnologia de construção de interface recebeu de bônus aquelas características da linguagem de programação. E a Apple gosta de falar muito uma coisa interessante, que é o SwiftUI foi feito em Swift para complementar o Swift. É uma dupla muito poderosa. E, por mais que tenha algumas pessoas aí que ainda acham que isso é modinha, você está começando a perceber que o buraco é mais embaixo. Só o fato do SwiftUI ser uma coisa extremamente moderna, você já deve imaginar que ele pode ter trazido muitas vantagens. Sim, o SwiftUI trouxe muitas vantagens. Mas antes, eu quero que você entenda o principal motivo do SwiftUI ser tão diferente do UIKit. O estilo de programação, ele influencia drasticamente a forma que a gente constrói as coisas. E o SwiftUI, ele se baseia em um estilo um pouquinho diferente. A gente vai falar aqui de dois estilos de programação. Existe o estilo imperativo de programação e o estilo declarativo de programação. Imagine que você está querendo um hambúrguer e você liga para mim. E aí você fala assim, de boa, suave, pega o pacote de pão que está lá no armário. Canto superior direito. Não, prateleira de cima, segunda de cima para baixo. Isso, pega esse pão aí. Aí você vai abrir esse saco de pão, beleza. Abriu? Agora você vai cortar esse pão no meio, ligar o fogão, frigideira, botar o óleo para esquentar. Ok. Isso. Vai lá agora no freezer, pega o hambúrguer que tá lá debaixo. Isso, tá debaixo da salsicha. Pega esse hambúrguer que tu vai colocar no óleo. Ok. Aí você frita, olha o ponto da carne, até o ponto da carne. Ok. Segunda prateleira esquerda, manda para mim aí. Nossa. Por telefone, você precisa dizer passo a passo, instrução por instrução, porque o Michel não sabe fazer hambúrguer. Não sei mesmo, tá, galera? Não sei fazer hambúrguer, não. Então você precisa me ensinar como faz o hambúrguer. E imagina o tanto de instrução. Você vai passando instrução, 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 blá, blá, blá. E aí fica aquele monte de instrução. Esse é um estilo. Esse é o estilo imperativo. Você precisa dizer para uma máquina exatamente o que ela precisa fazer. Instrução 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até que você consiga pegar o resultado que você busca. E aí, por outro lado, existe o outro estilo de programação, o estilo declarativo. Qual é a diferença na prática? Eu vou trazer o mesmo exemplo e você vai entender. Você vai pegar o telefone e você vai falar, e aí, Michas? Paz de Cristo? Atividade, ó. Eu tô a fim de comer um hamburgão, x tudo. Se vira, meu irmão, e entrega pra mim isso aqui até 3 da tarde. Tchau. Você foca simplesmente no que você quer. E a pessoa do outro lado, no caso a máquina, ela tem que se virar. É tipo você usar a máquina pra te ensinar a falar com ela mesma. Eu não sei como é que eu vou dizer isso, não. Se é máquina, você já sabe o que você precisa fazer. Faz aí e me entrega. Deu pra entender aí? Em vez de você dizer todas as instruções, você foca no resultado. Essa é uma das principais diferenças que o SwiftUI tem. Ele é esperto o suficiente, funciona nesse estilo de programação declarativo, onde você, ao invés de focar na instrução, você foca no
resultado. É uma explicação bem simples, mas é muito importante, né, que todo mundo consiga pelo menos ter uma visão do que se trata. O primeiro fator que o SwiftUI trouxe para a mesa é a sintaxe. Ele trouxe uma sintaxe declarativa. E eu acho que agora que você viu isso, fica meio óbvio prever qual é a próxima vantagem, a velocidade. Você produz coisas de uma maneira muito mais rápida. A diferença de tempo de produção é absurda. Nós temos a sintaxe declarativa reconstruindo a forma como nós criamos as nossas interfaces e, consequentemente, essas interfaces são construídas de uma forma muito mais rápida. Por muitos anos eu fui professor de UIKit, por muitos anos eu ensinei as pessoas a dominarem essa tecnologia. E quando eu notei como o SwiftUI funcionava e eu comecei a perceber como as pessoas passavam a produzir as telinhas, eu fiquei abismado. É como se antes você estivesse sempre viajando de uma cidade para outra de bicicleta e agora você ganhou uma moto. É isso, é brutal, eu não estou exagerando. O SwiftUI faz jus ao seu nome. Tem muitas piadinhas do próprio view coding que a galera faz, que view coding tem muito coding e pouca view. Ou seja, você se esforça muito para construir uma coisinha deste tamanico. E é verdade, faz parte. E eu, gente, eu adoro o UIKit, eu devo tudo que eu tenho ao Objective-C e ao UIKit. Mas eu quero que você entenda a velocidade de produção. Eu quero que você entenda o comparativo. É brutal. A próxima vantagem do SwiftUI, que é uma característica muito forte dele, é o fato do SwiftUI diminuir o peso nas costas do desenvolvedor. Existe um monte de coisa que todo app deveria fazer. Por exemplo, quando o usuário troca do Dark Mode para o Light Mode. O que se espera do app? Mas isso não é automático. O desenvolvedor precisa construir tudo isso no braço. Quando um usuário vai lá e altera o tamanho da fonte, a gente espera que todas as aplicações se adequem àquele novo tamanho, certo? Do lado do ocidente, a gente está acostumado a ler da esquerda para a direita, mas do outro lado do planeta as pessoas não fazem dessa forma. O desenvolvedor precisa ir lá fazer essa adaptação. É justamente aí que o SwiftUI brilha. Ele veio com o propósito de diminuir o peso nas costas do desenvolvedor. A próxima característica que eu estou trazendo para vocês é o reaproveitamento de código, reaproveitamento de interfaces. Nós temos ali o iPhone, o iPad, o Apple Watch, a Apple TV, o Mac, tudo isso tem proporções diferentes, tudo isso tem características únicas. Mas o SwiftUI foi construído de uma forma muito específica, onde nós conseguimos fazer o reaproveitamento de interfaces de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Então você começa a perceber que várias pessoas que antes só eram desenvolvedores iOS começam a produzir aplicações para o Watch, para Mac, para TV e por aí vai. E turma, tem bastante coisa. O SwiftUI trouxe para o Xcode o nosso preview. Então nós conseguimos desenvolver e ver o resultado em tempo real sem ter que executar o simulador para só então ver o resultado. Tem um monte de coisa que o SwiftUI acabou trazendo para a mesa. Como, por exemplo, animações. Ficou extremamente fácil criar animações nas interfaces construídas através dessa tecnologia. O SwiftUI trouxe vantagens que às vezes são características bem pequenininhas, mas ele também trouxe vantagens que acabam impactando diretamente uma empresa, um time e um desenvolvedor. E como prometido, nós vamos meter a mão na massa. Eu vou baixar o Xcode aqui com você, é o app que te ajuda a fazer app. Nós vamos fazer um tour explorando as principais áreas e eu tenho certeza que tudo isso que você ouviu até agora você vai conseguir ver de forma clara na hora que a gente estiver metendo a mão na massa. Muita gente nem sabe que, assim como no iPhone, o Mac possui uma loja de aplicativos e ela se chama App Store. Você pode encontrar ela no dock aqui embaixo ou simplesmente pressionando o Command espaço. A primeira coisa que você precisa fazer é garantir que você esteja logado. Não se preocupe, o Xcode é completamente gratuito. Essa aqui é a aplicação que nós vamos utilizar. Quando você tiver terminado de fazer o download e a instalação do Xcode, nós vamos abrir essa aplicação pela primeira vez. E essa vai ser a telinha que você vai encontrar, a tela de boas-vindas do Xcode. Aqui embaixo, na esquerda, nós temos algumas opções. A opção que nós vamos selecionar vai ser a primeira, Create a New Xcode Project.
A partir daí, ele vai sugerir para você alguns templates. A única coisa que você precisa fazer nesse momento é garantir que você esteja com o iOS selecionado aqui em cima e esse template de aplicação selecionado. Eu vou pressionar o Next. O nome do nosso projeto vai ser Test Drive. Aqui embaixo nós temos essa opção de linguagem de programação, nós vamos utilizar o Swift. E aqui em cima nós temos a opção de interface. Nós não vamos utilizar o Storyboard, nós vamos utilizar o SwiftUI. Eu vou pressionar o Next e dizer para o Xcode aonde nós vamos salvar o nosso novo projeto dentro da nossa máquina. Prontinho, criamos o nosso primeiro projeto em Swift e SwiftUI. Pode ser que a sua tela não esteja exatamente igual à minha, e não se preocupe. Tá vendo aqui em cima essa janelinha de Preview Paused? Nós vamos falar sobre ele já já, mas a única coisa que você precisa fazer é clicar nessa setinha para que ele possa ser atualizado. A primeira coisa que eu quero explorar com vocês são os arquivos do seu projeto. O Xcode criou vários arquivos para você que vieram com base naquele template que nós selecionamos de iOS. Esses arquivos são exibidos aqui nesse canto superior esquerdo. Uma curiosidade, caso o seu monitor seja pequeno, você pode esconder e exibir essa barrinha clicando nesse ícone ali em cima. Existem vários detalhes legais com relação a esses arquivos, mas eu não quero que você pense nisso agora. A única coisa que eu quero que você foque nesse exato momento é nesse arquivo aqui, a Content View, a primeira tela da sua aplicação. Eu não sei se você percebeu, mas o próprio Xcode deixou esse arquivo selecionado para você. Então, todas as vezes que você estiver criando uma aplicação, ao selecionar a Content View, você vai ter essa visão, que é basicamente a primeira tela da sua aplicação. Ao lado dessa região de arquivos, nós temos o código. Se você está programando pela primeira vez, ou se você está abrindo um projeto em SwiftUI pela primeira vez, não se preocupe, hein? Não se assuste, fique comigo. Logo em seguida, nós temos essa região aqui, onde está sendo exibida a telinha do iPhone. Essa região toda, ela é conhecida como Canvas, e você pode exibir ou esconder essa região clicando nessa opção. E dentro do nosso Canvas, nós temos a parte que chama mais atenção. Esse iPhonezinho, essa regiãozinha aqui de dentro, é conhecida como Preview. Todas as vezes que nós estamos programando aqui em SwiftUI, nós estamos vendo em tempo real a nossa interface sendo construída. E tudo isso é possível por conta do nosso Preview. Ele é um dos nossos maiores aliados. Lá embaixo, na parte inferior do Canvas, nós temos algumas opções. Você pode alterar o zoom, alterar a forma como você quer ver aqui o seu preview dentro dessa região do Canvas. Mas o que eu queria comentar com vocês são essas opções aqui da esquerda, principalmente essa opção do Play. Se vocês perceberem, tem esse botãozinho aqui azul e a descrição desse botãozinho significa Live. Então, quando esse botãozinho estiver ativo, você pode literalmente ter uma pré-visualização. Ou seja, tudo aquilo que você está construindo, você pode testar aqui simulando uma situação real. E logo ao lado desse botão, nós temos uma opção que é o Selectable. Você vai poder selecionar cada componente da sua interface e começar a customizar esses carinhas sem a necessidade de nenhum código. Por exemplo, quando você clica nesse texto aqui de Hello, repare que existe uma borda azul agora em volta desse texto. Isso significa que ele está selecionado. E você pode aqui, na coluna da direita, lá em cima, alterar o conteúdo desse texto. Alteramos a nossa interface sem escrever uma linha de código. Essa é a diferença entre essas duas opções. Toda vez que você estiver com a primeira opção ligada, significa que você vai estar simulando aquela interface para o usuário final. E toda vez que você estiver com a segunda opção marcada, você está selecionando e customizando diretamente através do Preview. E dito isso, você está pronto para começar a entender a parte mais importante dessa parada. Nós vamos fazer mais uma vez aquele processo, e ao invés de Hello Michas, nós vamos colocar Olá, Michel. Repare que esse texto também foi alterado. Vamos fazer uma nova alteração aqui, só que agora no código. Tá vendo aqui onde nós temos essas duas aspas e esse texto em vermelho? Eu vou alterar o conteúdo desse texto. A nossa interface também foi atualizada. O que eu estou tentando te dizer aqui é que essas duas regiões estão 100% sincronizadas. Tudo o que acontece no código é refletido no nosso preview.
Mas tudo que acontece lá no nosso preview também é refletido no código. Elas estão literalmente exibindo a mesma coisa. E isso faz toda a diferença, porque você pode utilizar o melhor dos dois mundos para construir a sua interface. E agora que você já entendeu que essas duas regiões estão conectadas, a gente pode começar a explorar esse código. Se você está programando pela primeira vez, ou se você está abrindo pela primeira vez um projeto em SwiftUI, não se preocupe, fique comigo, você vai perceber que isso aqui é muito mais fácil do que parece. Tudo que você está vendo de código nessa tela foi gerado pelo Xcode automaticamente. Aqui na linha 7, nós estamos importando o SwiftUI, ou seja, nós estamos dizendo que nós vamos criar essa interface com o SwiftUI. E lá embaixo, nós temos a configuração do nosso preview. Se nós comentarmos essa região, você vai perceber que o nosso canvas desapareceu. Então a nossa telinha está sendo literalmente construída da linha 9 até a linha 19. Todo o restante é configuração ali que a gente precisa fazer. Eu vou dar uma limpada aqui nesse código para que vocês consigam ver de uma maneira muito mais fácil. Agora sim, eu acho que as coisas ficaram muito mais fáceis. Do nosso lado esquerdo, nós temos um texto dentro da nossa tela, e do nosso lado direito, um texto sendo exibido no nosso preview. Tudo o que acontece de um lado é refletido do outro, e agora você pode ver essas duas regiões completamente sincronizadas. Então, se você está chegando agora, não se preocupe, esqueça tudo o que acontece daqui para baixo e tudo o que acontece daqui para cima. Foque somente aqui, no conteúdo da nossa Content View. Eu vou inserir agora um novo componente visual, um novo texto, e nós vamos fazer isso através do nosso Preview. Então eu vou clicar aqui na opção de Selectable, sair do modo ao vivo, e clicar aqui em cima, na nossa biblioteca, nesse maisinho. Dentro da biblioteca existem várias seções diferentes, mas a seção que nós estamos buscando é a seção de componentes visuais, que é essa primeira opção. O componente que nós estamos buscando é o componente de texto. Você não vai achar se você buscar em português, então a gente precisa procurar por text. Olha aqui a nossa segunda opção. Eu vou clicar nessa opção e arrastar ela lá para dentro do nosso preview. E você vai começar a perceber que vão aparecer algumas linhas azuis aqui, ó. Eu vou posicionar esse novo elemento na parte superior do texto que já existia ali dentro. E alterar esse conteúdo. Até aqui tudo bem, mas eu quero que você dê uma olhada lá do outro lado. Foram adicionadas algumas coisas estranhas aqui, hein? Esse VStack não era para estar aqui com essa chavinha, essa outra chavinha fechando aqui na linha 18 também não era para estar aqui. Lembra que tudo o que acontece no nosso preview reflete no nosso código? Então eu vou apagar, eu quero que tenha somente dois textos dentro dessa interface. Por mais que nós tenhamos agora dois textos aqui no código, lá no nosso preview nós não temos mais o texto de baixo sendo exibido. Então o que aconteceu aqui? Olha só, turma, nós esbarramos em uma regrinha importante do SwiftUI. Existem várias formas chiques de poder falar isso para você, mas eu vou tentar simplificar da maneira mais fácil. Você só pode trabalhar com um elemento visual por vez. Então, peraí, parece que aquela parada lá é necessária. Eu vou dar o como dizer aqui e voltar aquelas loucuras que o nosso preview tinha inserido. Esse VStack, ele é um agrupador de componentes visuais. Esse nome é muito feio falar em português, mas eu quero que vocês entendam da maneira mais simples possível. Ele é um componente que ele é capaz de agrupar outros componentes. Quando você vai lá no código e seleciona o VStack, você percebe lá no preview que aquele contorno em azul contempla agora os dois componentes visuais. E como é que a gente sabe que esses componentes estão de fato dentro dele aqui no código? Por conta dessas chaves. Na linha 15 nós temos a abertura de chaves e na linha 18 nós temos o fechamento das chaves. Ou seja, esse VStack ele está agrupando essa galera dentro dele. Então qual é a regrinha que eu comentei com vocês? Nós só podemos trabalhar com um componente visual por vez. O componente visual que nós estamos trabalhando é o nosso VStack. Se ele possui outros componentes dentro dele, não importa, nós estamos seguindo essa regrinha. Vamos inserir mais um texto nessa interface, só que agora nós vamos fazer isso pelo código. E como vocês viram, esse novo texto precisa ser inserido dentro do VStack. Eu não sei se você reparou, mas tudo que nós estamos colocando aqui dentro está sendo posicionado um abaixo do outro.
Isso significa que nós temos aqui um stack vertical, um componente visual que organiza as coisas de cima para baixo. E por isso ele tem esse nome. VStack significa Vertical Stack, ou seja, na vertical. Tá vendo esse Vzinho safado aqui na frente do stack? Eu vou alterar para H. Agora nós não temos mais um Vertical Stack, nós temos um stack na horizontal. Ele vai posicionar um ao lado do outro, e por isso ele tem esse nome, HStack. E uma coisa muito interessante é que você pode colocar stack dentro de stack. Tá vendo esse primeiro texto aqui de Irmandade Swift? Eu vou dividir esse texto em dois textos. Vai ser o primeiro texto só com Irmandade e o segundo texto só com Swift. Como nós estamos utilizando um VStack, ele foi posicionado logo abaixo. Mas eu quero que o Irmandade Swift esteja na mesma linha. Lá no nosso preview, pressionando a tecla Command, eu vou selecionar o primeiro texto, o texto de Irmandade. Vocês vão perceber que abriu um pop-up aqui com algumas opções. A opção que nós estamos buscando é essa opção aqui, ó, de Embed. Nós vamos inserir esse componente dentro de um novo HStack. Você vai perceber que agora nós temos um HStack dentro de um VStack. A única coisa que a gente precisa fazer é mover o nosso texto de Swift para dentro desse novo HStack. Temos uma linha, um componente ao lado do outro. O nosso componente pai de todos aqui é o nosso VStack, um stack na vertical. Mas o primeiro item desse Vertical Stack é um stack na horizontal. Nesse exemplo, temos ali a primeira linha em um stack horizontal e a segunda linha em um novo stack horizontal. Definitivamente o stack é um dos componentes mais utilizados e poderosos do SwiftUI, porque ele proporciona essa flexibilidade e customização para você. Eu vou voltar aqui para aquela primeira versão da nossa interface para mostrar para você um detalhe muito legal que vale a pena você conhecer. Nós vamos modificar esse último texto aqui para que ele seja um texto em negrito. Eu vou selecionar o texto desejado e aqui na coluna da direita, lá no final, adicionar um modificador. Nada mais justo, né? Se você quiser modificar um texto, você vai adicionar um modificador. A modificação que nós estamos buscando é o texto em negrito, então eu vou buscar aqui por bold. O nosso texto já foi modificado, mas lá no código apareceu um novo personagem aqui, um modificador. E o modificador é algo muito simples de entender, até mesmo para quem nunca fez isso antes. Eu vou dar um Enter aqui para que vocês possam ver. Primeiro, nós criamos o componente visual e, logo em seguida, podemos utilizar o ponto e fazer a modificação naquele componente visual. Por exemplo, se eu quiser alterar de negrito para itálico, ponto itálico. Então, praticamente todas as vezes que você vê um ponto logo após um componente visual, saiba que nós estamos fazendo ali uma modificação. E como eu falei para vocês, o VStack ele é um componente visual. Eu vou descer esse modificador de negrito para que ele esteja vinculado ao VStack. Agora todos os textos que estão dentro do stack foram modificados para negrito. E para finalizar, eu vou apagar esse modificador de negrito e selecionando esse primeiro texto de Irmandade Swift, buscar aqui por customizações de fonte. Eu não sei se você já conseguiu matar essa charada, mas o seu preview é o seu maior aliado. Ele pode funcionar como um belo de um professor para você durante esse processo de aprendizado. O que ele está me ensinando? Ele está me ensinando que toda vez que eu quiser fazer uma customização de fonte, eu vou primeiro utilizar o modificador de fonte. E lá dentro dos parênteses existem algumas opções. Posso apagar esse title aqui e escolher alguma dessas opções para mim. Olha só, nós estamos utilizando essa opção de footnote, que é uma fonte que deixa o seu texto bem pequenininho. Mas eu também posso utilizar uma opção de fonte maior. Quando você estiver com dúvida de como fazer alguma coisa, você pode criar a customização através do preview e visualizar como aquilo é feito através do código. Vamos trocar também a cor dessa fonte? Eu vou selecionar o texto de Irmandade Swift e vou inserir o Foreground Color. Mais uma vez, o seu preview te ajudando aqui.
Ele inseriu um ponto foreground color e lá dentro dos parênteses ele está dizendo que você passa a cor que você quer. Eu vou selecionar o verde. Então esses são os modificadores. Quando você quiser customizar um componente visual, você vai inserir um modificador. Essa pré-visualização está acontecendo com o molde aqui do nosso iPhone 14 Pro. Você pode ver isso aqui em cima, ó, na barra de status do seu Xcode. Nada humilde, né? Vamos ser um pouquinho mais humilde e selecionar o iPhone 14. Não precisa ser o Pro, né? Durante todo esse tempo, nós estamos utilizando essa segunda opção aqui do Preview. Mas lembra que existe a primeira opção. Então você pode ligar essa opção aqui de Live e ao construir a sua interface, você vai vendo ao vivo o que está acontecendo. Definitivamente, essa é a maneira mais rápida e mais prática de você prever como a sua interface vai ficar para o seu usuário final. Só que o fato dela ser a opção mais rápida e mais fluida de você ter esse resultado não significa que ela seja a melhor ou a mais eficaz. Quando você quiser prever de uma maneira mais efetiva e mais próxima da realidade, eu sugiro você executar o simulador do Xcode. Lá no canto superior esquerdo, você vai perceber que existe um play, e é exatamente aqui que você executa o seu simulador. O Xcode vai abrir uma nova aplicação, literalmente um novo app aqui dentro do seu Mac. Esse app, Simulator, é o mais próximo que você pode chegar de um device real. Você pode vir aqui embaixo, por exemplo, e fazer aqueles gestos que só o iPhone tem. Olha só, você criou a Test Drive, que é o nome do nosso projeto. Você pode navegar entre as aplicações, abrir aqui, por exemplo, a aplicação de configurações do seu iPhone. Até mesmo alterar a cor do sistema para o Dark Appearance, que é o nosso Dark Mode. Agora, olha só uma parada interessante. A nossa interface se adaptou ao sistema. Antes, a cor desse texto era preta. Tudo isso só foi possível por conta do SwiftUI. Quando você pressiona a tecla Command no seu teclado e as setinhas, você deita o seu simulador. Olha só mais uma vez o SwiftUI entrando em cena. A nossa interface rotacionou para acompanhar a orientação do sistema. Isso não era automático, só foi possível porque essa interface foi construída em SwiftUI. Eu vou abrir o código aqui para que vocês vejam. 6 linhas de código, galera. A gente foi capaz de se adaptar ao Dark Mode, se adaptar à rotação do device e tem N coisas acontecendo por conta do SwiftUI. Ele está tirando o peso das costas do desenvolvedor. E é claro que você consegue fazer a instalação do seu novo app aqui dentro do seu iPhone real. Pega um cabinho aí, coloca aqui no seu Mac e o seu iPhone vai aparecer nessa listinha aqui em cima. 6 linhas de código, corre lá, baixa o Xcode, faz o seu projeto, mostra para sua mãe, mostra para seu pai, mostra para seu amigo, mostra para seu cachorro. Pegou a visão? Eu quero saber se você aprendeu mesmo. Tá engambelando nós aí ou não? Chegou a hora de você meter a mão na massa. Vai lá, baixa o Xcode, faça o seu projeto. Eu quero que você tenha essa experiência. Eu espero que você tenha gostado. Vamos pra cima, tamo junto e a gente se encontra no próximo vídeo.